寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, senhoras e gueixas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se a China, a dinastia Qing, não tivesse perdido a Guerra do Ópio? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, mas nessa teoria vamos um pouco mais para trás. Beleza? E bem, vamos ali pelo contexto, né? Durante aí 1840, por aí, a China e a Inglaterra aí tiveram uma briga aí por causa aí de acordos comerciais, e principalmente porque a Inglaterra acabou viciando a China em ópio. A China não curtiu, aí eles entraram em guerra e a China, vulgo a dinastia Qing, perdeu Hong Kong. Então, depois dessa derrota chinesa, né, começou o que seria o século da humilhação, porque muitas potências estrangeiras, né, europeias e o Japão, viram que a China só tinha tamanho e era o homem doente da Ásia. Então a China, depois disso, começou a sofrer invasão atrás de invasão, e, né, culminando aí na queda da dinastia Qing, rebelião dos Boxers, perca de Taiwan, né, em 1895, deixa eu ver o que mais, senhores da guerra, guerra civil chinesa, invasão, segunda guerra sino-japonesa, segunda parte da guerra civil chinesa, e terminamos aí no governo comunista. Mas como é que seria se a dinastia Qing não tivesse perdido a Guerra do Ópio? Vamos supor que, beleza, a Guerra do Ópio teve a primeira Guerra do Ópio, né? E não vamos alterar aí o tempo aí de duração da Guerra do Ópio. Então, só que dessa vez vamos alterar que sim, a China acabou ganhando da Inglaterra. Lógico, né, que com altos custos, alto capital humano, muitas ajudas de pirata, de mercenário, mercenário europeu, né? Mesmo que a China fosse corrupta, pagar alguém aí para deitar o sarrafo na Inglaterra, eu acho que eles fariam isso, né? Então, ok, eles até poderiam ter ganhado a guerra, só que antes disso também o marinheiro, o almirante, o almirante daquela época, ele poderia também alegar ali para a corte Qing, né, que precisa modernizar as coisas, que eles estão ficando para trás. Então vamos supor aí que uns 7 anos antes, aí ele já começa a trabalhar no processo de modernização, não para ficar ultra mega power forte, mas sim, né, para ficar ali mais ou menos, né. Aí a gente vai para a guerra do ópio, né, com uma marinha da dinastia Qing um pouco mais modernizada, mercenários, piratas, mercenários europeus, enfim. E onde seria assinado o tratado aí, reconhecendo aí a vitória sobre a Inglaterra. Esse tratado poderia ser assinado em Macau, né, com uma diplomacia portuguesa e francesa, né, uma intermediação de Portugal e da França, justamente porque Portugal tinha um peso diplomático enorme e a França queria expandir aí a sua influência na Ásia. Então seria basicamente aí, né, ia cair como uma luva tanto para os franceses quanto para os portugueses.
Então, a partir desse momento, né, a China acaba sendo vista aí como uma potência militar regional, só que ao mesmo tempo, em vez da dinastia Qing se isolar, eles iam perceber, né, que o tempo está passando, que se isolar não está funcionando e que o mundo aí está crescendo, está se modernizando, e se eles não fizerem o mesmo, eles vão ser engolidos, pois eles podiam pensar que esse foi o primeiro ataque de muitos. Então sim, eles poderiam meio que tipo, não vou dizer que eles magicamente ia parar a corrupção, mas basicamente sim, eles poderiam começar a trabalhar em um processo de modernização, principalmente modernização militar, e dois países aí que poderiam ajudar a modernizar o exército seria a França e a Alemanha, né? Justamente por criar aquele mito do orientalismo, o grande dragão despertou e a fúria do dragão e coisas do tipo aí, né? Coisas que parecem nomes de filmes de Kung Fu dos anos 70, tirando a fúria do dragão que realmente foi. Então, ok, eles podiam treinar o exército. Eu acredito que Portugal, né, poderia acabar treinando a marinha chinesa, né, justamente pelo fato, né, de os portugueses serem ótimos marinheiros. Então, a partir desse momento, né, a China também abriria algumas concessões, né? A China poderia permitir alguns missionários, poderia permitir aí alguns católicos, né? Mas acredito que, lógico, não seria bagunça. Então, sim, teria igreja, teria religião ocidental, né? Mas não seria bagunça. Então, tipo, teria um número limitado em determinado lugar. Então, beleza, né? A França, para expandir sua influência e basicamente ter um aliado, ter um aliado na Ásia, né? Principalmente que poderia funcionar contra a Inglaterra na questão da Índia. Então, os franceses aí poderiam sim prestar apoio militar diretamente à dinastia Qing, tá? Militar, quando eu digo militar, tanto por terra quanto por mar. Então, eu acredito que a França seria um aliado estratégico, né? E nesse mesmo tempo, a França também já estava querendo, basicamente, entrar em guerra ali com o Vietnã e dominar o Vietnã já de uma vez. Então, a China poderia não ligar, ou poderia emprestar território para os franceses invadirem duas frentes, já que eles não iriam temer uma invasão francesa, já que tudo seria ali organizado certinho, e a China, por ser uma potência econômica, né, os europeus aí não iriam querer desperdiçar recursos chineses em guerra. Então, se a França atacasse a China, a Alemanha ia defender, se a Alemanha atacasse a China, a França ia defender. E o que nos leva ao Japão, porque o Japão seria visto aí, né, como um país secundário nas negociações, já que basicamente, né, durante o século da humilhação, o Japão aí foi o protagonista na Ásia. Com isso, o Japão acabou se modernizando muito mais brutal que muitos países asiáticos. Então, a China sim iria se modernizando, mas não de um modo brutal, apenas se modernizando para se defender, não para atacar. Já o Japão, né, vendo que seria um país secundário, iria se ver como um país rebaixado com os chineses, eles basicamente também iriam tentar invadir a China, eles iriam se modernizar. E a primeira guerra sino-japonesa, em vez de acontecer em 1895, eu acredito que poderia acontecer em 1880 ou 1888 por aí. Mas eles iriam invadir a Coreia, e a Coreia, por ser um estado tributário, um estado vassalo chinês, provavelmente eles teriam sim um certo investimento, justamente porque a China não iria querer um aliado fraco, né? A dinastia Qing não iria querer um aliado fraco. E com a Coreia recebendo investimentos, tirando pessoas da pobreza, isso até talvez sustentando pessoas corruptas, iria fazer com que a opinião pública se voltasse mais numa política pró-dinastia Qing do que numa política pró-separatismo ou pró-Japão, né? Ajudar o Japão. Então, mesmo que o Japão tentasse aparecer com um discurso de independência para a Coreia, meio que poderia convencer meia dúzia aí, mas eu não acredito que seria a península inteira. Então a China conseguiria combater o Japão, lógico, a França poderia ajudar, a Alemanha poderia enviar conselheiros militares,
mas ao mesmo tempo também, né, a França, a Alemanha, principalmente a Inglaterra, meio que poderiam dar uma certa força aí, algumas dicas aí para o Japão, justamente também para a China não ficar forte demais. Então, meio que eles iriam tentar equilibrar as coisas e isso basicamente poderia fazer com que a Coreia meio que tivesse uma certa independência, né? Mas a vitória provavelmente também seria da China contra o Japão, então Taiwan nunca seria japonês, Taiwan nunca seria cedido ao Japão. Com isso, né, os chineses teriam outros lugares também para investir sem ser na China continental. Já a questão da Coreia basicamente seria independente, mas ainda assim a China poderia meio que manipular ali as coisas a seu favor, né, justamente para treinar os exércitos coreanos, para treinar a marinha coreana, para se defender do Japão, né, porque eles poderiam sim falar, olha, se o Japão não conseguiu invadir a gente, eles vão invadir vocês que vocês são mais fracos. Então cola com a gente que a gente defende vocês, mas vocês também vão se armar. Então, de certa forma, a Coreia seria independente, mas seria feito como um estado tampão chinês contra o Japão, né? Não seria um estado, como eu posso dizer, um estado livre para decidir o que ele vai querer, mas ele seria meio que independente, então as decisões internas caberiam todas a eles, né? Mas seria basicamente uma Belarus com a Rússia, entende? Seria a relação tipo do Putin com Lukashenko, por exemplo, né? Para ficar mais didático aqui. Então acredito que sim, as coisas aconteceriam desse jeito. Já em 1900, né, não teria a rebelião dos Boxers, porque não teria o fator aí da vergonha nacional, do século da humilhação, das derrotas, dos estrangeiros fazendo tudo o que quer, dos europeus dominando toda a China, todo o comércio. E lógico, poderia sim acabar surgindo alguns grupos, mas eu acredito que esses grupos seriam basicamente zerados, não porque a dinastia Qing é boazinha, mas sim porque a dinastia Qing iria ver esses grupos aí péssimos para os negócios, para o investimento, para o turismo. Então a própria dinastia Qing, né, que fora da teoria apoiava esses grupos, aqui nessa teoria eles não vão apoiar e vão caçar e prender esses grupos, né, justamente porque os europeus até mesmo poderiam se sentir insatisfeitos e pensar, vamos atacar aqui. Então a dinastia Qing iria tomar as providências, né, antes que o negócio escalonasse aí para um nível um nível nacional, né, como foi. Então, né, a partir desse momento, né, iria sim poder ter novos protestos contra a corrupção, protestos republicanos, contra até mesmo uma monarquia absolutista. Então acredito que a reforma dos 100 dias poderia acabar sendo feita, né, que foi uma reforma basicamente que eles mandavam os chineses para o mundo todo, né, para eles estudarem e trazerem a tecnologia e a medicina e o estudo ocidental ou estrangeiro para dentro da China. Com isso, eles poderiam também tirar o absolutismo da China, colocar uma monarquia parlamentar, uma monarquia constitucional, né, justamente para poder evitar qualquer tipo de protestos mais violentos. Né? Não estou falando que isso seria assim, ó. Então, lógico, seria uma reforma gradual da China, né? Então, com isso, os protestos iriam cessando. Já se tivesse protestos mesmo republicanos, até poderia ter, mas seria pelo mesmo motivo, corrupção, talvez abuso de poder, né, em uma transição de uma monarquia absolutista para uma monarquia parlamentar ou constitucional. Então o republicanismo até talvez surgiria, mas não teria força. Com isso, a dinastia Qing não cairia, né? Mas ao mesmo tempo também eles começariam já a investir em um modelo mais ocidental de política. Mesmo que eles continuassem com as vestimentas tradicionais, né? Eles passariam a basicamente, né, dialogar mais e a Coreia basicamente iria na mesma, né? Já que seria basicamente uma China em menor escala, digamos assim. E com isso, né, não teria a Era dos Senhores da Guerra, porque mesmo que os Senhores da Guerra não tivessem satisfeito com a dinastia, era só jogar um dinheiro no bolso dos caras que eles ficavam na deles, né? Então, com isso, Chiang Kai-shek não existiria,
Mao Tse Tung não existiria, poderia ser uma espécie de guerrilheiro também, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, eu acredito que a China adotaria uma postura de neutralidade, né? Já que a Alemanha não estaria ocupando Qingdao, né? Não seria uma, como eu posso dizer, não seria uma colônia alemã, né, em Qingdao. Então, não teria o porquê a China declarar guerra à Alemanha. E provavelmente eles iriam estar cuidando dos assuntos internos, né, como política. Já durante a Revolução Russa, acredito que seria um momento meio tenso nas fronteiras, né, justamente por causa do comunismo, que poderia vir como uma ideologia forte se os bolcheviques aí e tal conseguissem expandir a influência deles pela Manchúria. Mas eu acho que eles poderiam ser basicamente, facilmente desarmados, presos e contidos, porque a população iria pender mais para a dinastia do que para o republicanismo, comunismo ou qualquer outra ideologia que tenha ismo, se é que vocês me entendem. Então, já durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa de 1937, provavelmente sim, o Japão tentaria invadir a Coreia e tentaria invadir Taiwan, né? Mas eu acredito que eles teriam trabalho na Coreia e eu acredito que Taiwan poderia basicamente, né, e ter algumas baixas aí, ter algumas perdas aí territoriais de ocupação, mas a China continental em si basicamente não seria violado. Mas devido às boas relações que a China teria com a Europa e posteriormente aí com os Estados Unidos, né, antes aí da Segunda Guerra Mundial, provavelmente os chineses iriam receber armas tanto da França quanto da Alemanha, dos Estados Unidos, né, porque os europeus iriam ver um Japão expansionista, eles iriam ver um Japão colonialista, então eles iriam tipo, opa, peraí, por que esse país aqui está crescendo, está se modernizando, está ficando forte, né? Isso pode ser ruim para nós. Então eles basicamente iriam tentar conter o avanço do Japão quanto antes. Eu acredito que mais ou menos, sim, possa acontecer algumas violações de território, mas eu acredito que talvez até 1938, 1939, quando muito 1940, acredito que 1940 seria o mais provável, que a China acabasse aí expulsando os japoneses. E durante a Segunda Guerra Mundial, a China poderia acabar aderindo a uma postura de neutralidade também, né? E com isso, o Japão meio que, em vez de atacar a China, né, por se sentir humilhado duas vezes, levando em conta que a Segunda Guerra Sino-Japonesa seria pelo fato da humilhação do Japão ter perdido a primeira. Então ele provavelmente atacaria outras colônias, né, Malásia, Singapura, né, talvez na intenção de buscar e levar a China para a guerra, mas ao mesmo tempo, se o Japão fizesse isso, a China ia entrar do lado dos aliados e a história não iria mudar. Já durante a Guerra Fria, eu acredito que as coisas entre a União Soviética e a China não iriam ser tão legais assim, né? Principalmente na questão da Manchúria, porque a Rússia poderia tentar exercer uma reivindicação de território, né, por causa de alguns russos do Exército Branco que fugiram pela Manchúria, né, então meio que as coisas meio que poderiam ficar um tanto quanto meio que tensas ali. Mas lógico que eles não iriam aderir a um lado, né, eles não iriam aderir à causa americana, e sim uma neutralidade basicamente, então talvez até mesmo o bloco aí dos não alinhados, né? Negocia tanto com o comunismo quanto com o capitalismo, só que, né, dentro aí dos moldes aí da monarquia chinesa. E falando em monarquia chinesa, eu acredito que a dinastia Qing meio que poderia acabar mudando de nome, né, virando o Império da China, para dar uma modernizada, para não dar um aspecto de dominância manchu, para dar um aspecto mais diplomático também, né, e menos dinástico, né, por mais que talvez poderia ser uma dinastia, mas, né, eles iam alterar o nome, fazer uma constituição um pouquinho melhor. E eu acredito que o Império da China, retornando aí, poderia acabar surgindo aí, talvez, em meados aí da Primeira Guerra Mundial, ou então em meados aí de 1920, por aí. Então, meio que a China hoje seria uma monarquia, né? A questão do Tibete, bem, seria invadido, seria tomado também, já que os países iriam fazer uma vista grossa. Eu não acho que a China, em questão meio que, como eu posso dizer, iria mudar do que é hoje. A China iria estar
economicamente bem, militarmente bem. Lógico, não seria um país, eu acredito que tão poderoso quanto seria hoje, né? Talvez teria uma nuke, né, por ter participado da Guerra Mundial e guerreado principalmente aí contra o Japão. Mas eu acredito que eventualmente aí vira e mexe aí poderia assim ter alguns protestos, algumas coisinhas, né? E hoje em dia a China e o Japão poderiam talvez até meio que se dar bem, talvez, né? Talvez. Não acredito que seria grandes amizades, mas não acho que seria coisa meio tenso. Já como Taiwan nunca basicamente saiu da China, não teria brigas aí de invasão em Taiwan. Movimentos separatistas, aí sim poderiam ser vistos aí como movimentos desordeiros, coisas do gênero. Né? Hong Kong nunca teria sido colonizada. Macau, beleza, porque Macau foi basicamente alugado, não foi tomado à força. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser, mas por favor, só dá aquele crédito. E comentem aí o que vocês acharam da teoria, comentem aí o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Inscrito que me pediu essa teoria, eu demorei, mas eu fiz. Beleza? E não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, veja os vídeos tanto do card quanto da descrição. Me siga no Insta, nas minhas outras redes sociais, vou estar deixando aqui também. Beleza? Quem puder dar aquele apoio, tamo junto. Tranquilo? Enfim, falou e fui!